Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Nós estamos continuando a estudar o livro de Samuel, né? Essa é a nossa terceira lição. Na primeira lição, nós estudamos sobre Samuel. Na segunda, nós estudamos sobre Saul. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o rei Davi, né? Esse homem, segundo o coração de Deus, né? Com essa história tão cheia de detalhes, uma história tão rica. E aí nós vamos ficar um pouco com a história do rei Davi. Então, vamos ver um vídeo sobre a história do rei Davi? Quem foi o rei Davi? Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre a vida do homem segundo o coração de Deus. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo. A tradução do texto hebraico significa vermelho e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente, porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou o Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Após o ato histórico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Então Saul começou a sentir inveja de Davi, pois ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com essa situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi, e chegou ao ponto que Davi precisou fugir. Ele foi primeiramente para Ramá, perto do profeta Samuel. Depois Davi foi até o santuário de Nob. Ali garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro.
Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida, mesmo tendo oportunidades. Foi nesse contexto que ele disse a tão famosa frase que não se pode tocar no ungido do Senhor. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio e se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. O rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. Além disso, também estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias. Ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Ele teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Batseba e conspirou a morte de Urias, seu esposo. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. Ele foi inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seu título atribuem a autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. E apesar de haver cometido tantos erros, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Bem, o rei Davi, né, que deixou pra gente tantas lições, né, e principalmente de como ele se derramava na presença de Deus, né? Ele derramava o clamor dele, ele era muito sincero, ele colocava bem as coisas que ele estava sentindo. E que a gente possa ser assim, né? Sempre se derramar na presença do Pai. E no nosso momento musical, nós vamos ver um salmo, o Salmo 142. E aí, durante esse salmo, vamos já começar, né? Levando o nosso clamor ao Senhor. Vamos lá então ouvir o Salmo 142? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixa
agora, no nosso momento de clamor, no nosso momento de oração, vamos orar pelo nosso país, pela nossa pátria, né? Vamos orar para que Deus abençoe o nosso país. E uma coisa, né? Vamos pedir para que Deus abençoe o nosso presidente, para que ele tenha sabedoria. Bem, e, né? Vamos, né? Antes de tudo, né? Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que recebemos. Nós estamos no mês de dezembro, esse mês tão bonito, com uma programação tão bonita em nossa igreja, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso pastor, pelo pastor Valquimar, pelos ministérios, pelas pessoas que já estão trabalhando, pelas pessoas que estão sendo convocadas, né, para trabalhar em 2024, para que Deus possa despertar novas pessoas, que Deus possa capacitar a cada um de nós. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, pelo nosso tesoureiro, para que Deus o abençoe. E essa comissão de finanças, que tem uma responsabilidade tão grande. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, para que Deus possa abençoá-los, por todas as pessoas que cuidam dos idosos, dos enfermos, né? Vamos orar pelas nossas famílias que estão sempre aí na nossa preocupação, né? Para que Deus possa abençoar a nossa parentela. Vamos pedir a Deus pelas nossas crianças, pelo departamento infantil. Esse departamento que é tão cuidado, né? Ele é tão visto com muito carinho por toda a igreja, para que novas crianças possam vir e que as professoras, as pessoas que estão trabalhando, possam ser muito abençoadas. E vamos orar pela nossa EBD. Nós estamos agora no processo de mudança, de transformação. Nós temos vários professores trabalhando, graças a Deus, né? E nós estamos agora estudando esse livro, nós estamos sob a direção do Eleir,
para que Deus possa abençoar esse homem, a sua família, e que ele realmente possa ser capacitado por Deus. E que Deus possa abençoar, né, a cada membro da nossa igreja. Cada membro, seus familiares, muitas vezes pessoas que estão distantes, pessoas que estão afastadas, para que Deus abençoe a cada um de nós e para que cada um possa estar fazendo a diferença onde quer que estejamos. Tenhamos todos uma boa semana e até breve. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes.